Então, irmãos, como a gente já havia falado, 2024 a gente vai começar com o Antigo Testamento. E para começar o Antigo Testamento, a gente tem que ir para aquilo que é chamado de Pentateuco. Todas as vezes que a gente lê a Bíblia nesse modelo de compreensão, nós precisamos ler entendendo que o livro está inserido dentro de um contexto. E é necessário entender esse contexto. O livro de Gênesis está inserido nesse grupo de livros que é convencionado chamado de Pentateuco. São 5 livros muito importantes que inicia-se assim, de acordo com a tradição judaico-cristã, o processo de revelação, né, de Deus para o homem. Então, nesse Pentateuco você tem 5 livros iniciais: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros, eles estão atribuídos à mesma pessoa, a autoria, que é Moisés. E a audiência primeira, no caso, é o povo de Israel. Mas hoje, em função da tradição judaico-cristã, é destinada a todos nós, para que possamos ter uma compreensão melhor daquilo que Jesus veio fazer por nós. Então, esses 5 livros, irmãos, de uma forma assim bem ampla, o primeiro fala da criação de todas as coisas, capítulo 1 a 11, do capítulo 12 até o 50, de 4 pessoas muito importantes: Abraão, Isaac, Jacó e José. O segundo livro é o livro que mostra o Êxodo, é o livro que mostra a saída do povo hebreu do Egito. Depois de 400 anos de aprisionamento, esse povo começa a clamar ao Senhor, levanta um libertador, que é Moisés, e esse livro fala dessa ideia, né, da libertação do povo rumo à terra prometida. E a revelação de Deus também, porque nesse mesmo livro, a partir do capítulo 20, o Senhor dá as tábuas da lei e começa um processo de revelação que é necessário aqui nós conheçamos. Agora veja, depois que o povo saiu do Egito, é necessário que o Egito saia de dentro do coração do povo. É aí onde entra Levítico. Levítico pode ser dividido praticamente em 2 partes. Uma primeira parte são os sacrifícios e a segunda parte são as festas, as celebrações. Só que dentro de um contexto muito específico, ele traz uma ideia daquilo que Cristo viria a ser em seus elementos. É muito interessante o livro de Levítico. É um livro que fala sobre a santidade de Deus, um Deus que procura mostrar para o seu adorador os padrões ideais de como ele deve ser adorado nesse Antigo Testamento, e o livro de Levítico tem essa perspectiva. E esse povo vai rumo à terra prometida. Só, irmãos, que esse grupo que vai para a terra prometida, no meio do caminho, por causa da murmuração, aquela geração que saiu do êxodo lá do Egito, não será a mesma geração que vai entrar na terra prometida, que vai entrar em Canaã. É por isso que esse livro se chama Números. Vai ter um censo inicial e vai ter um censo final. E entre o início e o fim, um bocado de gente que vai morrer no meio do caminho, por causa da murmuração, inspirada na murmuração do povo. Esse povo, infelizmente, essa geração não vai entrar, com exceção de Josué e Calebe. Aí essa geração mais nova, ela precisa relembrar das promessas do Senhor, da aliança, de sua história, de sua identidade. É aí onde entra Deuteronômio. Deuteronômio é um discurso de Moisés para o povo, relembrando tudo aquilo que aconteceu, porque essa geração precisa ser instruída, relembrando os principais pontos da lei e da história, e levando o povo a firmar um compromisso diante desse Deus Todo-Poderoso. Aí de Josué para frente, já é uma outra sessão, uma sessão chamada de livros históricos. Nossa primeira sessão, nosso primeiro nível vai ser o quê?
começou a ler o Antigo Testamento, vá para o Pentateuco, o livro de Gênesis. Está com Gênesis aberto? Então, irmãos, só um comentário breve para a gente chegar capítulo por capítulo. O autor de Gênesis, Moisés, destinatário do povo de Israel. A data de escrita entre 1446 a 1406 a.C. O panorama geral é aquilo que é conhecido como Oriente Médio, que em termos de mapa é toda essa região aí. Em tese, muito daquilo que vai ser falado tem a ver com essa região, principalmente a região ali de Israel, Hebrom, Egito, Mar Vermelho, subindo ali, Siquém, Betel, todos esses, Arã, lá em cima, todos esses pontos aí, são pontos que vão ser falados no livro de Gênesis. E, seguindo o livro de Gênesis, o objetivo do livro é registrar a criação do mundo por Deus e o desejo que Deus tem de ter um povo separado para adorá-lo. Geralmente, quando eu falo sobre um livro, eu cito um versículo-chave que resume a ideia geral, não é? O livro de Gênesis, ele não tem um só, ele tem dois. Quando eu começar a falar capítulo por capítulo, eu vou mostrar quais são os versículos-chaves desse livro. E aqui é o panorama geral do livro de Gênesis. A grosso modo, do capítulo 1 ao 11, os principais eventos. Do capítulo 12 ao 50, os patriarcas. Do capítulo 11, os principais, 1 ao 11, os principais eventos que são criação, queda, o dilúvio, Torre de Babel. Os 4 principais eventos. Esses eventos trazem ensinamentos muito interessantes, importantes, e que vão perpetuar toda a teologia até o livro de Apocalipse. E 4 pessoas importantes, fundamentais, chamadas de patriarcas. A partir do capítulo 12, nós vamos ver Abraão, Isaque, Jacó e José. Amém? Então, abra sua Bíblia aí no livro de Gênesis, no capítulo 1. Então, irmãos, livro de Gênesis, no capítulo 1, ele já começa dizendo o quê? Capítulo 1, versículo 1 a 5. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Olhe para mim um momento. Irmãos, a Bíblia não faz especulações, ela simplesmente diz, quem criou toda a ordem foi Deus, ponto. E ao fazer isso, o quadro era simples. O texto diz que a terra era sem forma e vazia. Então, nos capítulos 1 e 2, aquilo que não tinha forma, Deus deu a forma. E aquilo que estava vazio, Deus preencheu. Ele faz isso de forma organizada, de forma ordeira, eis o porquê dos dias. Então, você vê, no primeiro dia, a luz é criada, no segundo, firmamento e águas, no terceiro, a flora, no quarto dia, sol, lua e estrelas, no quinto dia, peixes e aves, no sexto dia, animais terrestres, no sétimo dia, Deus descansa. É porque ele está cansado? É não, irmãos. É porque aí nós temos um importante padrão para nós. Deus dá um exemplo para nós, seres humanos. É necessário parar, é necessário descansar. Ele não tem precisão disso, mas ele o faz. No capítulo 2, dos versículos 1 a 6, ele dá uma parada. Aí, irmãos, dentro desse processo de criação, nós vamos agora para o primeiro versículo-chave. O ápice da sua criação é o ser humano, é o homem. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Primeiro versículo-chave. O texto diz, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ponto. Então, irmãos, é por isso que é atual
e sempre polêmico o livro de Gênesis, porque ele simplesmente é definitivo, ele é claro. O natural é isso que Deus faz. Como Deus faz é o natural. O homem pode ter por normal outras expressões sociais, mas entenda, a Bíblia ela não aponta para essa multi-expressão que os homens hoje percebem no que tange, sobretudo, a questão de gênero. De forma bem simples, acompanhando os ensinos da medicina e da genética, perceba que a criação sobre gênero humano ela é bem definida. Eu achei interessante, irmãos, um comentário de um cientista sobre esse fato. Se um homem morre, uma mulher morre, as duas caveiras vão para a terra e ficar só a caveira, depois que alguém achar só a caveira, por incrível que pareça, ele vai conseguir identificar quem era a caveira feminina e quem era a caveira masculina, do jeito que a Bíblia diz. Essas expressões que hoje nós vemos são construtos de normalidade, onde a sexualidade do homem é construída. Isso é um outro conceito, isso é uma outra forma de enxergar o mundo, mas do ponto de vista bíblico, sendo bem claro, você vê que o natural é como aqui é colocado. Amém? Aí segue capítulo 1, capítulo 2, criação de todas as coisas. Aí entra no capítulo 3, capítulo chave, fundamental, é o relato da queda. Esse é o segundo evento importante entre os capítulos 1 e 11. É justamente nesse relato da queda, Deus criou todas as coisas com perfeição, só que Adão e Eva desobedecem à ordem do Senhor, e Deus estabelece uma sequência de maldições para o casal, para a serpente que enganou. Adão e Eva são expulsos do jardim e começa um processo de degradação da humanidade. Essa degradação da humanidade, ela é tão grande, ela é tão pesada, que o primeiro homicídio registrado é um irmão matando o outro por causa de questões religiosas. Veja como é pesado. A partir do momento da queda, da desobediência, porque uma frase é dita, o homem desobedeceu. Mas, irmãos, desobedecendo a Deus, ele obedece a Satanás. Não existe um meio termo. Não existe zona franca quando a gente fala em pecado. Não você não tem onde se apoiar. Não existe ponto neutro. Então, ao desobedecer a Deus, eles obedeceram às demandas do mal. E obedecendo às demandas do mal, todas as prerrogativas, as consequências do pecado vieram. A consequência do pecado é morte. Então, nós tivemos morte moral, morte física, morte psicológica, morte na natureza. A natureza começa a sofrer. O trabalho que tinha sido levantado como uma dádiva de Deus para o homem se acaba, se transforma em trabalho, na essência do que o trabalho é hoje, praticamente uma escravidão. Então, todo ser humano sofre em virtude daquilo que acontece no capítulo 3. Só que mais para frente, irmãos, e já aqui em Gênesis, nós vemos que Deus se preocupa com esse homem e estabelece um plano de redenção. E esse plano de redenção a gente já vê aspectos dele já no livro de Gênesis. Esse plano de redenção, a gente já vê aspectos dele aqui nesse livro. Seguindo o texto, você vê capítulo 4, Caim mata Abel. Capítulo 5, a descendência de Adão. E a corrupção da humanidade vai se aprofundando de um jeito tão severo que a gente chega no ápice, aí no capítulo 6. Capítulo 6, dos versículos 1 a 7. Veja como está a situação. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhe nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem,
meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o quê? Para o mal. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de tê-los feito, né? A ideia é essa. Irmãos, olhe para mim um momento. Eu não vou me ater a alguns detalhes que existem no capítulo 6, porque senão eu não vou chegar ao capítulo 50. E o objetivo aqui não é versículo por versículo. Inclusive, que existem aqui algumas questões que são complexas. Por exemplo, o livro de Números diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Barará, barará, barará. E aqui a gente vê um texto de Deus dizendo, literalmente, e a gente percebe o texto dizendo isso, que há um arrependimento. Só que a palavra arrependimento, irmãos, na Bíblia, ela passa por um processo de desenvolvimento. Esse arrependimento que aqui é mostrado no livro de Gênesis, capítulo 6, é uma mudança de propósito. Deus tinha um propósito, com a queda, ele muda o seu propósito. Ponto. E existem outras questões aqui, nefilins e tarará. Então, quando a gente estiver estudando Gênesis versículo por versículo, aí a gente esmiuça bem direitinho. Mas agora, entenda desse texto que, por causa da queda, a degradação humana está tão grande, e uma das formas que a gente vê essa degradação, irmãos, é no tempo do homem de vida. Se você prestar atenção, antes disso aqui, você tinha Matusalém com quase 1000 anos, não sei quem com 700 e lá vai cocada de anos, os tempos. E aqui, Deus, agora não, agora vamos baixar aí um pouquinho, vamos baixar para 120. Não ficou só aí, não. O livro de Salmo, no capítulo 90, no versículo 10, o salmista vai dizer que ao homem cabe 70, 80 anos de vida, passar disso é enfado, é cansaço. Tudo isso, irmãos, é em função da pecaminosidade. A pecaminosidade traz consigo uma lei muito forte. O salário do pecado é a morte. E essa morte em todas as esferas. A queda afetou todo o ser humano e afetou toda a ordem criada. E como é que isso acontece? Aí levanta-se um libertador dentre o povo, alguém que achou graça diante do Senhor, que é justamente Noé. Deus resolve destruir todos, enviando um dilúvio por causa dessa maldade, mas Noé, pela graça de Deus, é escolhido para construir uma arca, e Noé se transforma num dos primeiros pregadores do Antigo Testamento. Não tinha chuva, irmãos, vocês vão perceber no texto de Gênesis que a chuva não corria como corre hoje para a gente. Você vai perceber que o processo de chuva era diferenciado. E na época que Deus se propõe a mostrar para Noé a construção da arca, esse conceito não tinha. O que dificultou mais ainda a possibilidade da realização por parte da cabeça do povo de que aquilo realmente fosse acontecer. Mas aconteceu, irmãos. E Deus, para preservar a vida, preservou a vida da família de Noé e a vida dos animais. Você vai ver isso bem direitinho. Aí Deus vai enviar o dilúvio sobre a terra. Todos vão ser mortos, exceto Noé e a sua família. E logo em seguida, irmãos, outro evento fundamental. Capítulo 10. Capítulo 10. No capítulo 10, nós vemos as descendências da humanidade partindo de Noé, os jafetitas, os camitas e os semitas. Você já ouviu falar na palavra antissemitismo? É porque a ideia vem daqui. Éber, que é avô de Abraão, ou bisavô de Abraão, é da família de Sem, e Sem é da família de
Noé. Então, Sem, semitismo, os semitas. Éber, o povo hebreu. E começa toda uma revelação específica de Deus para um povo específico, a partir do capítulo 12. Mas antes do capítulo 12, Torre de Babel, capítulo 11. Deus confunde a língua dos seres humanos nessa Torre de Babel, que é um redutivo muito interessante, porque esse mesmo Babel, na sua língua original, vai estar lá na frente, atentando o povo em Babilônia. E até o final de Apocalipse, esse nominho vai ser muito citado. Terminou esse primeiro momento, os 4 eventos principais: criação, queda, dilúvio, Torre de Babel. Aí, a partir do capítulo 12, começam os 4 homens principais. Primeiro, Abraão. Abraão começa no capítulo 12 e vai até o capítulo 25, versículo 18. Agora, a grosso modo, ele vai do capítulo 12 até o capítulo 23. O versículo-chave aí, o segundo versículo-chave do livro de Gênesis, é no capítulo 12, os versículos 2 e 3, aquilo que é dito como o chamado de Abraão. O texto diz o seguinte: farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, Abraão é tido como o nosso pai na fé, só que há uma realidade. Abraão, ele não tinha filhos, porque sua esposa, ela era estéril. Então, Deus promete um filho a Abraão. E, ao prometer um filho a Abraão, para que ele tenha toda essa sequência, digamos assim, ele vai ter que passar, Deus vai, digamos assim, construir no coração de Abraão um conceito que para nós é muito importante, que é um conceito chamado aliança. Então, Deus vai fazer uma aliança com Abraão. Já tinha feito uma com Noé. Qual foi a aliança que ele fez com Noé? Não vou mais destruir a humanidade com água. E fez um sinal para isso. E agora, com Abraão, uma nova aliança. Você está com a Bíblia aberta? Capítulo 15, a partir do versículo 4. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Versículo 6 é fundamental. Marque ele, porque esse versículo é o que caracteriza a vida de Abraão e é o que Paulo vai citar mais na frente em uma de suas cartas. Capítulo 15, versículo 6. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Essa é a ideia de Abraão como pai da fé. Versículo 7. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para dar a você essa terra como herança. Perguntou-lhe Abraão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os no meio, colocou cada metade à frente, uma à outra, as aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá,
onde vocês também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Perceba que já há uma palavra de profecia para o povo que vai partir dele. Versículo 14. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados, e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, como uma tocha acesa, passou por entre os pedaços de animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes eu dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoeus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. Fez uma aliança com Abraão, dizendo: olha, está vendo aqui? Faça essa aliança com você, essa terra é sua. Você vai ser escravizado, o povo tal, mas vocês vão retornar para cá. Olha que palavra tremenda, potente. Só, irmãos, que como tudo na vida, Abraão, ele tem, digamos assim, Abraão, ele tem alguns problemas. Por incrível que pareça, apesar dele ser chamado de um homem de fé, ele foi reconhecido como esse homem de fé, mas em 2 momentos da sua vida, ele não conseguiu expressar essa fé e o medo tomou conta do coração dele. No primeiro momento, aconteceu no capítulo 12. No capítulo 12, no versículo 10, houve uma fome no Egito. Houve uma fome naquela terra e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando eu estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas não deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e a minha vida seja poupada por sua causa. Perceba uma fragilidade. Ele, por causa da fome, vai, e quando chega lá, ele pede para que se conte uma meia-verdade. Por quê? Porque, de fato, há um parentesco entre ele e Sara. Há um parentesco. Porque essas famílias, elas são poligâmicas. Havia. Mas o fato é que o relacionamento entre eles dois não era um relacionamento de fraternidade. Essa é a mentira. Então, irmãos, entenda, a meia-verdade é uma face de uma mentira completa. Uma meia-verdade é uma mentira completa. E a gente vê aqui fragilidade na vida de Abraão. Mas Deus promete a Abraão um filho. Só que, no meio termo, Sarai, que é Sara, ficou muito nervosa, porque está ficando velha. Esse menino não chega. Aí ela concedeu a que Abraão tivesse relacionamento com a sua concubina. E nasceu um filho. E aqui outra grande lição. Irmãos, quando Deus prometeu uma coisa, Ele vai fazer de acordo com as estratégias e o recurso que Ele determinou. Não antecipe, cumprindo com suas forças, uma coisa que é promessa de Deus. Não antecipe, porque vai dar problema. E deu. Que apesar de abençoado, Ismael não é a sequência da promessa. A aliança não passa por ele. E foi problema. Essa aliança, irmãos, era muito séria. Uma aliança tão séria que envolvia uma mudança de vida e um sinal dentro do povo que Deus estava retirando entre os povos. Esse sinal está onde? Gênesis capítulo 17, vamos para lá.
a partir do versículo 1. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado de Abrão, seu nome será Abraão. Porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações, e de você procederão reis. Estabelecerei minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde você agora é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abraão: guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Versículo 10. Esta é a minha aliança com você e com seus descendentes. Aliança que terá de ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão de fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês, sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança marcada no corpo de vocês será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo. Isso é um relacionamento, irmãos, de aliança entre Deus e Abraão. E circuncisão, irmãos, é justamente o corte do prepúcio do pênis do homem, que, como aliança, aqui é feito 8 dias depois do nascimento da criança, 8 dias depois de nascido. Na cultura do povo judeu, é nesse momento que o menino recebe o seu nome, e esse corte, irmãos, é feito com o uso de faca de pedra, nessa época. Bota lá e... Hoje em dia, irmãos, esse processo entre esse povo é um dos processos mais bem feitos do mundo. Uma cirurgia de fimose feita com cirurgiões judeus é de uma tecnologia fantástica. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque essa cirurgia eu já fiz. É terrível. A aplicação da anestesia é local. É terrível, é terrível. Mas aqui a gente vê que é uma circuncisão, é uma marca. Esse povo, ele é separado. E essa separação envolve um toque, envolve um corte, envolve sangue. É uma aliança. É algo muito íntimo, é algo muito sério. E aqui, irmãos, só para que vocês possam meditar sobre vida com Deus, todas as vezes que é citada a questão de vida com Deus, entenda, o relacionamento que Deus espera que nós tenhamos com Ele nunca é um relacionamento superficial, é sempre um relacionamento forte e íntimo. Perceba que um dos traços que marca Israel como arquétipo do povo de Deus é que Israel é uma mulher e que Deus é o seu esposo. E no Novo Testamento, que a igreja é a noiva e que Jesus é o noivo. Não se pode ter um relacionamento superficial. No casamento, o relacionamento não pode ser superficial. A ideia é de um relacionamento profundo. É isso que os textos nos mostram. Já a partir dessas figuras, desses símbolos, desses imagéticos, desses tipos que já vão sendo construídos no Antigo Testamento. Então entenda, meu irmão, você que está seguindo ao Senhor, firme um compromisso com o Senhor com seriedade.
porque é isso que ele espera de você. Ele não espera algo plano, raso. Ele espera que você tenha com ele um relacionamento profundo, um compromisso profundo, uma aliança em que você entenda que está fazendo algo sério, de responsabilidade, e assuma a sua responsabilidade diante do Senhor. Amém? Só que Abraão tem 99 anos, irmãos. 99. E Deus disse que ele ia ser pai de grandes nações. Como é que pode? Capítulo 18, a partir do versículo 1. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: meu senhor, se mereço o teu favor, não passe pelos seus servos sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água para que lavem os pés. Descanse debaixo dessa árvore. Vou trazer a vocês também o que comer, para que se recuperem as forças. Prossigam pelo caminho, agora que chegaram até este teu servo. Está bem, faça o como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amassa, faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e deu a um servo que apressou em prepará-lo. Trouxe então uma coalhada, leite, novilho que havia sido preparado, serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Resposta do homem. Abraão e Sara já eram velhos de idade bem avançada. Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma, quando pensou: depois de já estar velha, e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Versículo 13. Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? E disse: poderei realmente dar à luz? Agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse: não negue, você riu. E esse filho nasceu, irmãos. E como é o nome dele? Como é o nome dele? Que significa risadinha. Justamente por causa da risada que ela deu. Aí, irmãos, gostaria que você desse um pulinho para o capítulo 24. Do capítulo 24 até o capítulo 26, começa a história de risadinha, filho de Abraão. Isaac significa risadinha. O servo de Abraão vai procurar uma esposa para se casar com Isaac dentro da parentela do seu pai. E o servo de Abraão acha uma esposa para Isaac. Como é o nome da esposa de Isaac? Rebeca. Qual era o problema que Rebeca tinha? O mesmo, ela era estéril. Mais uma intervenção de Deus. Só que nessa intervenção do Senhor, algo tremendo ocorre. Ela vai dar luz a gêmeos. E esses gêmeos já começam a arengar já dentro dela. Vamos lá? Capítulo 26, a partir do versículo 20. 19. Essa é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, irmã de Labão, também arameu. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, mulher sua, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela.
pelo que disse, por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor, 2 nações estão em teu ventre, já desde as suas entranhas. 2 povos se separarão, um deles será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Olhe para mim um momento. Aí começa a história de Esaú e Jacó. E logo de começo, logo de cara, Esaú vai vender o seu direito de primogenitura a Jacó por causa de um prato de lentilha. Você já leu essa história alguma vez? Pronto, irmãos, o que é que está envolvido no direito de primogenitura? Não é só o direito de nascer primeiro ou de ser reconhecido que nasceu primeiro. O que está envolvido na primogenitura é porque o primogênito, ele herda 2/3 da herança familiar e é ele quem coordena toda a dinâmica do clã, da família. Então, ele tem responsabilidade operativa na família, ele é tido como o mais importante. Esaú subestimou a primogenitura por causa de algo de curto prazo, um prato de lentilha. Meu irmão, não subestime as promessas de Deus para você em virtude de algum benefício de curto prazo. Não subestime as promessas de Deus para você em função de algo barato, pequeno, pouco. Só que essa venda de primogenitura deu trabalho, irmãos. Deu problema. E Esaú e Jacó se tornaram inimigos. Jacó simulou ser Esaú e recebeu do pai a bênção da primogenitura, que além da bênção de Deus, envolvia também esse direito. É um fato. E ele teve que fugir. Mas louvado seja o nome do Senhor, irmãos. A Bíblia é fantástica, porque mostra as fragilidades e mostra as virtudes. É isso que eu acho fantástico no texto bíblico. Ele não mostra pessoas como seres sobrenaturais, sobre-humanos, como super-heróis. Mostram pessoas de carne e osso que têm suas dificuldades, que têm medo, que têm problemas, fragilidades, debilidades de caráter, mas não se permitem ser dominados por esses problemas. Pela fé, transcendem esses problemas. Essa é uma grande lição para nós. E aqui, irmãos, a gente vê que a vida de Jacó, ela é marcada a vida de Isaac é marcada de forma tremenda. Isaac, Rebeca, Isaac com Deus, a gente vê a partir do capítulo 28, vá para o capítulo 28, começa outra história. Depois que Rebeca deu luz aos gêmeos, Esaú e Jacó, Esaú vende os direitos de primogenitura, Isaac é enganado por Jacó, recebe a bênção no lugar de seu irmão. Isaac, no caso, Esaú, né? Aí Jacó, capítulo 27 em diante, começa outra história, a história de Jacó. Jacó faz um acordo com Labão para se casar com Raquel. Jacó é enganado por Labão, recebendo Lia, outra esposa. Uma semana depois, Jacó se casa com Raquel, só que ao se casar com Lia, levou a concubina dela. Ao se casar com Raquel, levou a concubina dela também. Ou seja, Jacó, como pai de família, tinha 4 esposas: Lia, Raquel, Bila e Zilpa. E dessas 4 esposas, saiu as 12 tribos de Israel: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asser, Isacar, Zebulon, José e Benjamim. Agora veja, ele não teve só filho homem, não. Ele teve uma filha. O nome da filha, Diná. Abra sua Bíblia em capítulo 30, no versículo 21. O texto diz: algum tempo depois, ele deu luz a uma menina, a quem chamou Diná.
E aqui nós temos as 12 tribos de Israel formada. A partir, aí a história, Jacó tem vários filhos, serão os cabeças das futuras tribos de Israel. Aí eu gostaria que você desse um pulinho agora para o capítulo 37. Um dos filhos de Israel vai ter o foco no final do livro de Gênesis. Qual é o filho? José. José, filho de Jacó, vendido como escravo pelos seus irmãos, ele é levado para o Egito. Então, aqui, a partir do capítulo 37, a gente vê que o foco é a pessoa de José. José é o filho favorito do seu pai. Aqui, irmãos, eu vou ser bem sincero, pense num camarada. Se você pode sofrer injustamente, e aqui e ali a gente sofre injustamente, pense num cara que sofreu injustamente, está aqui. Irmão, ele tem culpa de ser o filho preferido do pai dele? Não teve. Mas ele foi. E os irmãos dele aprisionaram e venderam para mercadores. Quando ele chega lá nos mercadores, vai trabalhar na casa de Potifar, ele tem culpa da mulher de Potifar se afeiçoar dele? Não teve. Mas por fazer o certo, do jeito certo, foi para onde? Para a prisão. Aí, irmãos, dos 17 anos aos 34, a gente vê esse homem saindo dos escombros da prisão a ser a segunda pessoa mais importante do Egito. E é essa história que você vê dos capítulos 37 até 50. Após ser acusado de assédio pela esposa de Potifar, José é enviado para a prisão. Depois de muitas histórias que vocês vão analisar bem direitinho, chega um certo momento que ele é nomeado governador do Egito, porque ele tinha decifrado os sonhos de Faraó. E José, e aqui um dos pontos mais tremendos, é uma história extensa, mas há um momento em que José se reconcilia com os seus irmãos. Esse momento é um dos momentos mais bonitos desse texto do livro de Gênesis. E é da boca de José que sai uma das afirmações de fé que eu entendo ser uma das mais fortes do Antigo Testamento. No final, capítulo 50, versículo 19 a 21. O texto diz assim: José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Irmãos, que coisa linda, fantástico, que coração tremendo, que trabalhar de Deus houve no coração desse homem. Eu gostaria de, irmãos, encerrar esse panorama. Não tem como você se ater a alguns detalhes. São 50 capítulos, mas você teve uma ideia panorâmica. Do capítulo 1 a 11, os principais eventos: criação, queda, dilúvio, Torre de Babel. Do capítulo 12 aos 50, os principais patriarcas, uma aliança. Essa aliança vai sendo perpetuada, vai sendo repassada de forma magistral, porque só Deus é quem pode conduzir. A gente vê a condução do Senhor de forma tremenda. Essas 4 pessoas: Abraão, pai da fé, Isaque, Jacó, e o texto encerra com José. No último versículo 26, morreu José com a idade de 110 anos, e depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. E é assim que encerra-se o livro de Gênesis. Eu gostaria, irmãos, de tomar 2 lições
como lições fundamentais para nós, do ponto de vista devocional, orarmos depois desse panorama sobre o livro de Gênesis. Uma lição do capítulo 1. A lição do capítulo 1, para mim, a mais fantástica de todas, porque mostra a ação de um Deus poderoso na criação. Um Deus organizado, um Deus sistemático, faz tudo de forma bem direitinha, bem certinha, dentro de um tempo, todo bem feitinho, a natureza maravilhosa, mas as palavras-chave são sem forma e vazio. Aquilo que não tinha forma, Deus deu a forma, e aquilo que está vazio, Deus preenche. Essa realidade, irmãos, até hoje é assim. Até hoje é assim. Aquilo que não tem forma, Deus dá a forma, e aquilo que está vazio, Deus preenche. Nós vemos uma humanidade perdendo a sua forma. O ser humano está perdendo a sua forma. Hoje tem tantas expressões disso que você não parece uma fórmula química. LGBTQABCD ao quadrado, ao cubo triplo. Tão complexo o ser humano se tornou. O ser humano está perdendo sua forma. Irmãos, a família, como é do projeto bíblico, ela está perdendo a sua forma. Família hoje, do ponto de vista de políticas públicas, é qualquer tipo de aglomeração social que se reúne debaixo de uma casa. A família perdeu a sua forma. Irmãos, se você prestar atenção bem direitinho, a igreja tem perdido a sua forma. Antigamente, quando você chegava numa igreja, você as identificava pelos vitrais. Olha, isso aí é chamado vitral. A igreja tinha uma estética que quando você chegava, você já dizia, já estou num lugar diferente. Hoje em dia até isso se perdeu. A estética da igreja se perdeu. Tem igreja que abre hoje, parece uma porta de comércio. Pega lá embaixo aquela porta de rodar. E ao invés de proclamar a palavra, ela se posiciona como uma empresa de serviços espirituais. E aquilo que deveria ser crente, hoje em dia, são consumidores de serviços espirituais. Irmãos, mesmo que aquilo que foi feito esteja perdendo a forma, nós cremos num Deus que criou e que tem condições de reformar tudo novamente. É isso que é o processo de redenção. Um dia, tudo isso vai ser reformulado, refeito, um novo céu e uma nova terra. E tudo aquilo que se perdeu haverá de ser refeito novamente. Deus é aquele que dá forma ao que não tem forma. Deus também é aquele que preenche o que está vazio. Tantas e tantas coisas que ficam vazias. No livro de Gênesis, ele fez a separação entre as águas de águas, do céu, vazio, bota lua, estrelas. Nas águas, vazio, bota peixe. Na terra, está vazio, bota flora. Irmãos, aquilo que está vazio, Deus tem condições de encher. E uma das coisas mais terríveis quando se está vazio é a alma do ser humano. A alma do ser humano, quando ela está vazia, ocorre logo um desespero de vida. Desespero, irmãos, é falta de esperança na alma. Falta de esperança na alma é a definição mais simples de depressão. Depressão é falta de esperança na alma, é a definição mais simples que você pode encontrar. Uma alma vazia, que se desesperou por si mesmo, pelos seus propósitos, por influência desse mundo terrível. Aquilo que antigamente estava cheio, agora está vazio. E estando vazio, começou a entrar coisas que não deveriam entrar. E agora ela está em decadência e morte. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque o Deus que preenche aquilo que está vazio, Ele tem poder de preencher o que está vazio ainda hoje. E quantos de nós que muitas vezes vimos até vazios para a casa do Senhor, em função de uma palavra negativa de alguém, em função de uma crítica. Críticas, irmãos, que surgem às vezes muito próximos de nós.
pessoas próximas que às vezes deveriam estar dando palavras de apoio, a gente muitas vezes só ouve palavra de crítica, não é verdade? Nós vivemos numa sociedade, irmão, se você não fez 100%, só fez 99%, nem se preocupe. Pegou em bomba. Se você não fez chover, deixou nublado, nem se preocupe, a crítica vai vir. Uma sociedade cheia de exigências, que muitas vezes exige, mas não dá uma palavra de ânimo, não dá uma palavra de exortação, não dá uma palavra de conforto. Isso vai esvaziando, isso vai minando, vai tirando a fé, vai tirando a alegria, vai tirando o amor, mas louvado seja o nome do Senhor. Esse Deus continua preenchendo o vazio. Essa é uma palavra do início. Eu queria dar agora uma palavra do final, que é uma palavra de esperança. Da boca de José, ele disse uma das coisas mais bonitas de toda a Bíblia: Deus é aquele que tem condição de transformar o mal em bem. Eu já vi isso na minha vida. Quantas e quantas vezes pessoas que impetraram diretamente o mal sobre a minha vida, esse mal foi convertido em uma bênção. E isso só Deus é quem tem condições de fazer. Tem um texto de Eclesiastes que diz que uma palavra dita, uma bênção dita no momento inoportuno se transforma numa maldição. Isso é uma coisa que o homem pode fazer. O homem pode transformar uma bênção de Deus em uma maldição para a sua vida. Eu digo isso, irmãos, porque eu já coordenei ministérios de oração lá em Santa Rita, que começava todos os dias, 6 horas da manhã. Aí o irmão vinha, desempregado: pastor, vamos orar. Eu já botei currículo em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. A gente orava. Quantas e quantas vezes eu olhei com currículos no chão, de joelho, o povo orando, a gente intercedendo. Deus dava condição, abriu uma porta de emprego para esse irmão. Aí a gente via, quando era na época da necessidade, sentava logo na frente. Aí, meu irmão, aí tal, mudaram-se as prioridades. A empresa começou a ser mais prioridade. O bem-estar começou a ser mais prioridade. Ele já não senta mais na frente, já senta um pouquinho mais atrás. Os cultos vão acontecendo, ele já não dá tanta ênfase. Já vai sentando lá no fundão assim, já chega perto do meio para o fim do culto, só para dar aquela ideia à sociedade que ainda está ali naquele lugar. Quando daqui a pouco você pergunta: rapaz, cadê o irmão fulano? Pai, irmão fulano cansado demais, disse que não vinha e tal. Mas faz um bom tempo que ele não vem. Já se perdeu. Meu irmão, volta mais não. Foi o emprego, né? Teve uma vez que eu brinquei, disse: irmão, eu vou orar para Deus tirar teu emprego, viu? Se prepare. Quando é mais para frente, uma decepção tão grande, pastor. É porque mudou as prioridades. O homem tem condição de transformar uma bênção de Deus numa maldição para a sua vida. Agora Deus não. Deus, esse tem poder de transformar uma coisa, uma flecha terrível. Quantas e quantas tentações que nós passamos são aberturas maiores para uma vida de santidade. Quantas e quantas provações que nós passamos. Abraão foi um homem provado por Deus. Sabe qual é a diferença de provação para tentação? Na tentação, o objetivo da tentação é fazer com que você saia do caminho. E quem está por trás da tentação é Satanás. E o objetivo dele é fazer com que você viva o fruto da carne e saia dos caminhos e saia da vida diante do Senhor. Agora a aprovação não. Quem está por trás da aprovação é Deus. E Deus utiliza a aprovação do dia a dia da vida para provar a nossa fé, que como um ouro precisa ser refinada. É o que Pedro vai dizer na sua carta. E como é o instrumento da aprovação? Uma coisa que você gosta muito, Deus diz: ei, isso aqui agora vai passar para mim. Aí ele puxa para ele. E você vai ter que confiar no seu coração de que mais dia ou menos dia, aquilo que ele tirou da sua mão vai retornar. E quando retorna, retorna melhor. Agora, naquele momento, Deus diz: eu quero. Já sofri, irmãos, uma aprovação muito forte. Comecei a fazer um mestrado.
uma coisa que eu valorizava muito dentro de mim, um negócio que eu queria muito. Sempre fui de estudar, sempre gostei de estudar. Comecei a fazer um mestrado, chegou um certo ponto que diz, ei, quero que você faça esse mestrado, não. Volte. Eu já tinha amizade com os professores, já tinha amizade com os palestrantes que vinham de fora. Meu projeto já estava praticamente feito, mas, Senhor, não vai mais não. Não vai. Mas, Senhor, e como é que vai ser? Não, não vai. Nem se preocupe. Irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor, foi um livramento tão grande que Ele me deu na vida. Porque de um certo ponto para frente, aquilo que eu estava fazendo não ia ter valor jurídico nenhum com o nome que tinha. O lugar onde eu estava fazendo, teve um processo que ele teve que mudar o título do curso, e o curso perdeu o seu valor. Mas logo no início, aquilo foi uma provação tão grande para mim, porque era uma coisa que eu queria tanto. Provação, irmãos, foi o que Abraão passou. O único filho que ele tinha, depois de um bocado de promessa, dizendo que ele ia ser de grande nação, ele dizia, ei, venha para cá. Mas qual foi a resposta que ele teve pela fé? A resposta que ele deu foi simples, o Senhor proverá. O Senhor proverá. E aqui, irmãos, me permita orar por você. E que você tenha essa esperança no seu coração, que o Deus Criador, que dá forma ao que não tem forma, que preenche o vazio, e que tem condições de transformar o mal em bem, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. E que essa palavra nos encha de esperança. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra revelada. Muito obrigado, ó Pai, porque Tu és um Deus que dá forma ao que não tem forma e que preenche aquilo que está vazio. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pelas tentações que muitas vezes vêm e a gente consegue vencer quando estamos cheios do Teu Santo Espírito. Mas eu quero Te agradecer também, Senhor, pelas provações que muitas vezes nós passamos e que reforçam a nossa fé. E eu quero me unir, Senhor, com esse irmão que está passando por algum tipo de provação em sua vida. Seja alguma provação do seu sentido financeiro, seja relacional, seja de problema, seja de alguma porta que está fechada. Meu Deus, meu Pai, não sei quais são os níveis, mas o Senhor conhece. E aqui, Pai, nós queremos declarar, Tu que és o Deus que dá forma ao que não tem forma e que preenche o que está vazio e que tem condições de transformar o mal em bem, eu coloco diante de Ti, Senhor, todas essas demandas, entendendo que mais dia ou menos dia o Senhor irá resolver. Agora eu quero Te pedir, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor afaste do nosso coração toda a sorte de ansiedade, porque a ansiedade faz tanto mal a nós. Senhor, nos ajuda a confiar em Ti, na Tua provisão, que vem no tempo certo, porque o tempo certo é o do Senhor, não é o nosso. Meu Pai, eu quero colocar nas Tuas mãos, Senhor, todos aqueles que têm alguma causa na justiça, que estão sofrendo em função disso. Eu quero Te pedir, Deus, no nome de Jesus, Tu que és aquele que transforma o mal em bem, que essa causa, quando for resolvida, ela possa ser mais do que os Teus filhos esperavam, e que essa espera, Senhor, possa valer a pena. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, e com confiança na alma, nós oramos no nome de Jesus, a igreja diz, amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Queridos, Deus abençoe vocês.